Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bom, Alberto? Prazer E falar aí, com tá você. essa conversa aí, olha, que aparece de vez em quando o Brasil, a Fazendão, né? O Fazendão. É, Eu me lembro que até pouco tempo atrás, né, você tinha aí relatórios, eu imagino que estejam válidos até hoje, né? Eu vi que uma vez a Câmara de Comércio França-Brasil divulgou: o Brasil é o primeiro produtor e primeiro exportador de açúcar no mundo, primeiro produtor e primeiro exportador de café, aham, primeiro produtor e primeiro exportador de suco de laranja, e por aí vai, né? é, Várias coisas aí de alimentos, eu acho que é o segundo do mundo, né? uhum. E aí as pessoas, eu gostaria, né, de me orgulhar do Brasil por liderança de alguma coisa, mas como fazendão, A questão é essa, as pessoas confundem, né, Alberto, porque nenhum país do mundo que é potência agrícola ele não é só potência agrícola, ele é potência industrial também, ou seja, não existe nenhum caso na história de país que ficou rico e se desenvolveu só baseado na agricultura. E o problema no Brasil é que as pessoas acham que a gente pode fazer isso só com a agricultura, né? E a agricultura, ela tem várias vantagens, obviamente, mas ela tem problemas. Ela emprega muito pouca gente, ela não traz inovações tecnológicas como o setor industrial. A agroindústria, sim, que já é a parte industrializada de máquinas e de equipamentos, né? mas mesmo assim a agroindústria é somente uma indústria. Quer dizer, você tem É, N indústrias, essa é somente uma. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, eu acho que a população economicamente ativa do nosso país é o quê? Uns 70 milhões. Então você vai é, ter que ter um. E a agricultura no Brasil ainda irá desempregar, ainda tem muita gente morando no é. campo no Brasil e trabalhando em agricultura pouco produtiva, a gente sabe disso. Exato. Na verdade, a gente tem mais ou menos 100 milhões de empregos. Esse é o total de emprego no Brasil. 100, 103, né? A gente está com 13 milhões de desempregados. Então, no momento, a gente tem 90 milhões de pessoas empregadas. Para você ter uma ideia, Alberto, e para quem está ouvindo a gente, em países ricos e desenvolvidos, a agricultura emprega não mais do que 2% do total do emprego, do total das pessoas, né? E o Brasil, no Brasil ocorre exatamente o que você falou. A gente tem 15% ainda das pessoas empregadas na agricultura, mas é um emprego de baixíssima qualidade e baixíssima produtividade, que é aquela agricultura familiar, de subsistência. Então, na medida em que o agronegócio se modernize no Brasil, a gente vai desempregar muita gente ainda, até que a gente convirja para esses 2, 3%. E nos países ricos, o que a gente vê é que esse pessoal que é desempregado da agricultura é reempregado ou no setor industrial ou no setor de serviços modernos, serviços É, manufatureiros, né? o Paulo, e esse pessoal, os nossos aí 15% empregados na agricultura, que tem essa agricultura praticamente de subsistência familiar, Exato. esse cara hoje está lá, é o estilo de vida dele, é praticamente um estilo de vida, ele não seria É, capaz de mudar do campo para a cidade, mas o filho dele está estudando, né? exato. A oportunidade de ensino que ele teve, de estudo que ele teve, o filho vai ter muito mais, e o filho não vai ficar na agricultura. Ele não Exato. vai querer ser um agricultor, não tem jeito, né? Ele vai É, começar a estabelecer um contato com a cidade, já estabelece um contato com a cidade mais próxima, vai ver que o exato. emprego agrícola é um emprego fisicamente muito complicado, remunera muito Exato. pouco, e vai procurar um emprego na cidadezinha próxima dele. Isso aí não tem dúvida nenhuma, já está acontecendo, né? Exato. A gente viu isso no Brasil. No início dos 90, o total do emprego nosso na agricultura era de 25% do total da população que trabalha. E esse número caiu de 25 para 15. Mas aí a questão chave que você está levantando é a seguinte: para onde essa pessoa vai? Ele vem para a cidade trabalhar. Se ele não encontra emprego bom de serviços avançados, em que ele pode se educar e usar o trabalho, ou até manufaturas, indústrias de low-tech, de baixa tecnologia ou média, ele acaba vindo parar nos serviços não sofisticados, nos serviços tradicionais, né? Que eu até brinco, escrevi lá no blog, que o fulano sai da agricultura e vai para a padaria. Então ele vira um lojista, um motorista de Uber, ele trocou o emprego ruim da agricultura por um emprego ruim na cidade, que é dos serviços não tradicionais. Então, no Brasil aconteceu exatamente isso. Os 10% que saíram do campo e vieram para a cidade, eles saíram da agricultura de baixa qualidade de subsistência e entraram nos serviços tradicionais e não sofisticados, né? Quando você pega o currículo dessas pessoas, né, você vê pessoas mais simples, né, que têm um nível mais baixo de educação, você vê lá, o que ela foi? Assistente de escritório, auxiliar administrativo. O que é aquilo? Exato. É uma coisa muito pouco sofisticada, né? O auxiliar administrativo no Brasil, É. de emprego urbano, é algo completamente disseminado, né? Exato, a gente está virando essa economia do Uber, né, que eu brinco, ou do assistente administrativo, que são empregos de baixíssima qualidade, mas são os que existem, obviamente, a pessoa prefere isso do que ficar ou trabalhar no campo em condições ruins, ou ficar desempregado, né,
mas essa ausência de boas vagas de emprego decorre justamente da estagnação do setor industrial e do que a gente chama de sofisticação produtiva da economia brasileira. Então, as nossas empresas estão sucumbindo e não são capazes de gerar boas vagas e avançar na escalada tecnológica. Pega uma Holanda, por exemplo. A Holanda é a quinta potência agrícola mundial, imagina, Alberto. É impressionante, o pedaço de terra mínimo debaixo d'água, abaixo do nível do mar, né? Só que eles são também uma potência industrial. Então, a gente já falou até sobre Chicago, né? Que é um belo exemplo. Exatamente, Chicago, comparando lá com Buenos Aires, né? Exato, porque o que a gente precisa no Brasil é essa integração virtuosa de indústria e de agro, né? De agronegócio e de indústria, em que um ajuda o outro e um alimenta o outro, mas nunca essa ideia de que o Brasil Fazenda vai, se aquela ideia do Gudam, é uma ideia completamente equivocada, né? O Brasil Fazenda não vai resolver nosso problema. O Brasil Fazenda pode ajudar o setor industrial e os dois juntos levarem ao nosso desenvolvimento, mas só a Fazenda esquece, não é viável. Ô Paulo, apenas para concluir, né, um setor agro pujante, poderoso mundialmente, não é excludente de um setor industrial igualmente pujante, poderoso mundialmente. O que nós sabemos, né, não é você nem eu, a literatura, né, a gente não está tirando isso da nossa cabeça, são estudos empíricos, né, não é opinião, não é uma mera opinião, né, são estudos empíricos, fatos que mostram que os países ricos são países desenvolvidos tanto no setor agro, quanto na agroindústria, quanto em outras indústrias que lideram mundialmente. Isso é um fato, ponto final. Você não tem como ir contra fatos. Exato. Aliás, qualquer pessoa que tiver o trabalho de dar um Google agora, se a pessoa estiver assistindo o vídeo, dá um Google em produção industrial ou manufacturing no mundo para ver os 25 principais países que têm produção manufatureira industrial. E, ao mesmo tempo, dá um Google para ver os 10 ou 15 primeiros produtores agro mundial. E você vai ver que eles são os mesmos países. Vou dar um exemplo para você mais inusitado. Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem $3 mil de produção industrial per capita por ano e também é, obviamente, uma potência do setor agrícola. Ela conseguiu combinar o setor agro com o setor industrial. Eles fazem aquele whey protein, que são aquelas proteínas de leite industrializadas e estão conquistando o mundo com isso, enfim. Não dá para ser potência agrícola e não ser potência industrial, esse é o ponto. Então, não adianta no Brasil essa ideia de que é só fazenda. E, aliás, os dados, é o que você falou, isso são dados, isso não é uma opinião, isso basta ter uma internet e um Google, você não precisa ser economista, fazer doutorado, mestrado, nada disso. Internet, Google, potências agrícolas, potências industriais, pronto, está liquidada a fatura. Tá feito, Paulo. Um forte abraço para ti aí, hein? Legal, valeu. Obrigado, Alberto.